Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Pecados de Desassociação. Este é o 13º vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre ascélgia. Palavra esta que é traduzida na Tradução do Novo Mundo 2015 por conduta insolente e na Tradução do Novo Mundo de 1986 por conduta desenfreada. A Tradução do Novo Mundo é uma ótima tradução da Bíblia, talvez uma das melhores que nós temos em português. Contudo, tanto a tradução conduta desenfreada quanto a tradução conduta insolente, para a palavra grega ascélgia, são traduções que não deixam claro para o leitor o real sentido da palavra grega ascélgia. A palavra grega ascélgia significa lascívia, e esta é a melhor tradução para ascélgia. Segundo o dicionário de Aurélio, lascívia significa luxúria, libidinagem, sensualidade. Então a palavra grega ascélgia está relacionada com a sexualidade e somente em relação a isso, a conduta sexual. E as palavras têm limites em seus sentidos e suas aplicações. Eu não posso pegar uma palavra e aplicar para tudo que eu quiser. Por exemplo, é errado um cristão desonrar os seus pais. Se eu brigar ou bater na minha mãe, por exemplo, que é algo absurdo para um cristão, isso é errado, eu cometi um pecado sério, mas eu não sou culpado de ascélgia, eu não sou culpado de lascívia. Porque o que eu fiz, nessa hipótese, não tem nada a ver com o sentido da palavra lascívia. Então, quando a gente entende a Bíblia, estuda a Bíblia e tenta interpretar os versículos da Bíblia, a gente precisa conhecer os sentidos das palavras. A gente não pode pegar as palavras isoladas e dar a elas o sentido que a gente quer que elas tenham. Não é assim que funciona. Mas é isso que o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem feito. Mas isso não é apenas um erro teológico, um erro de entendimento, isto é um erro que afeta profundamente as vidas das pessoas, que destrói famílias, que separa congregações, que separa e divide irmãos. Este é um erro seríssimo que torna o corpo governante culpado de promoção de seita, de causar divisões com ensinos falsos, conforme eu vou provar nesse vídeo. No livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, do ano de 2021, o corpo governante instrui os anciãos congregacionais a desassociar pessoas por conduta insolente, conforme eu vou analisar aqui. E assim como eu tratei no vídeo anterior sobre impureza, a conduta desenfreada, ou a palavra grega ascélgia, melhor dizendo, não é apresentada na Bíblia como pecado de desassociação. Então eu vou ler o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, as partes, onde o corpo governante trata da palavra grega ascélgia, e eu vou fazer pequenas pausas à medida que eu for lendo, e eu vou explicar o que é que está errado e o que é que está certo nessas instruções, nessas ordens, nessas regras que o corpo governante está dando aos anciãos congregacionais. Mas primeiro de tudo, lembre-se, meu irmão, pessoas inocentes estão sendo desassociadas por causa disso. Isso é muito sério. E eu tenho que enfatizar esse ponto porque o que eu tenho recebido dos irmãos é assustador. Não importa para os irmãos quantas vidas têm sido destruídas, quantas pessoas têm sido desassociadas sem base bíblica, quantas famílias têm sido desfeitas por causa das regras excessivas, extra-bíblicas do corpo governante, e para muitos irmãos, isso simplesmente é insignificante. Eles não se importam se a pessoa se divorciou do marido por causa de uma regra extra-bíblica do corpo governante, eles não se importam com os efeitos que essas regras extra-bíblicas estão tendo em crianças. Muitos irmãos simplesmente não se importam com o mal que isso está causando a muitas pessoas. Para eles, o que importa é a organização. A organização, mas a organização. Ah, mas e a organização? Ah, mas a organização. Mas a organização. Ah, a organização. Irmão, e a verdade? E o bem? E a justiça? E a misericórdia? Cadê? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Então vamos começar com a leitura aqui do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, no capítulo 12.16. Abre aspas, conduta insolente. Então textos são citados, conforme você pode ver. Estes são textos onde a palavra grega ascélgia aparece. Então comecemos nós com a leitura. Conduta insolente é a tradução da palavra grega ascélgia, diz o corpo governante. A concordância exaustiva da Bíblia, de Strong, usa termos fortes para definir essa expressão. O dicionário diz licenciosidade, imundície, depravação, devassidão. Façamos uma pausa aqui. Essa definição está correta, mas conforme você pode ver, todas essas palavras que definem a ascélgia têm relação com a conduta sexual. Então o núcleo semântico de ascélgia tem sentido sexual. Seguindo a leitura, o Novo Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento de Thayer
completa a lista com desejo sexual descontrolado, ultraje, falta de vergonha, insolência. Você percebe que todas essas palavras estão relacionadas com o desejo sexual, porque esta é a raiz semântica da palavra. A palavra sélgia do grego tem a ver com desejo sexual. Essa insolência que aparece aqui não é insolência em tudo, é insolência na questão sexual, porque o núcleo da palavra, a sélgia do grego, é sexual. Uma pessoa insolente em sentido sexual é uma pessoa atrevida em sentido sexual, uma pessoa depravada, desaforada. Então, se eu for insolente para com a minha mãe, desrespeitando a minha mãe, talvez desobedecendo a minha mãe, ofendendo a minha mãe, isso não é a sélgia. Compreendeu o ponto? Porque a palavra sélgia está relacionada com a sexualidade. Ela se refere a uma pessoa que tem um comportamento que é libidinoso. Mas eu vou explicando melhor à medida que eu for lendo. Vamos continuar com a leitura. Diz ali: um dicionário define a sélgia como conduta que ultrapassa todos os limites do que é aceito pela sociedade. A expressão conduta insolente não se refere a condutas erradas de pouca gravidade. Tá certo isso? Em vez disso, descreve ações que mostram desconsideração, desrespeito e até mesmo desprezo pelas leis, pelos padrões e pela autoridade de Deus. Tá? Não é bem assim, isso aqui tá errado já. Assim, conduta insolente envolve duas coisas. 1. A própria conduta é uma violação grave das leis de Jeová. E 2. A atitude da pessoa para com as leis de Deus é desrespeitosa, descarada. Bem, então aqui nós temos adições do corpo governante. A definição que o corpo governante dá ali no início sobre a sélgia está certa, porque eles citam dicionários, né? E isso está certo. Mas conforme você pode ver, a palavra assélgia está sempre relacionada com a sexualidade. Portanto, a palavra assélgia poderia ser traduzida corretamente por palavras como libidinagem, sexualidade insolente, lascívia descontrolada, é uma boa tradução também, mas as expressões conduta insolente ou conduta desenfreada não transmitem a ideia de sexualidade. O principal erro do corpo governante, assim como eles erram na aplicação da palavra impureza, conforme eu mostrei no vídeo anterior, é que a palavra sélgia não se refere a uma ação específica. A lascívia ou libidinagem não é uma ação específica. Assim como tampouco a impureza é uma ação específica, mas os membros do corpo governante não sabem disso, eles não entendem isso. E, na verdade, eles nem acham que eles precisam entender. Eles acham que tudo que eles concluem, que todas as opiniões pessoais deles, são revelações da parte de Deus. Então, eles se comportam como profetas, embora eles neguem esse dom. Mas o ponto aqui é que a palavra assélgia não se refere a uma ação específica. Lascívia, que é a tradução de assélgia, se refere primeiramente a um desejo, e esse desejo é manifesto no modo como a pessoa leva a sua vida. Por exemplo, imagine o seguinte: tem um homem que ele vai para a balada, ele vai para a noite, e cada noite que ele sai, ele tem relações sexuais com várias mulheres. Então, o que é que ele é? Ele é um fornicador, certo? Mas aí surge a pergunta: por que ele é um fornicador? Porque ele é uma pessoa lasciva. Ele vive para a sexualidade. E o modo de vida dele, no qual ele vive em fornicação, é um modo de vida lascivo. Compreendeu o ponto? A lascívia não é uma ação específica, mas a lascívia é aquilo que motiva o estilo de vida de um fornicador. E assim, uma pessoa promíscua tem um estilo de vida lascivo. Mas note que a lascívia não é o pecado de desassociação. O pecado de desassociação é a fornicação. Compreendeu o ponto? Então você não pode ser lascivo sem ser um fornicador. Você só vai ser culpado de lascívia se você for um fornicador. Uma pessoa que vive para satisfazer os desejos sexuais. Uma pessoa libidinosa. Agora que a gente já conseguiu entender o conceito dessa palavra grega assélgia, voltemos com a leitura do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus. No ponto 17, nós lemos: apesar de não ser completa, a lista a seguir mostra algumas coisas que podem envolver conduta insolente, caso a pessoa demonstre uma atitude desrespeitosa e descarada por fazer delas uma prática. Isso aqui é um absurdo, porque eles estão abrindo um leque muito grande, onde os anciãos vão poder colocar as suas opiniões pessoais e desassociar as pessoas à revelia, gente. Isso aqui é bizarro, isso aqui está muito errado. Vamos então ao ponto 1, onde o corpo governante diz quais ações são assélgia. Diz ali: contato desnecessário com desassociados ou dissociados. Eu tô rindo, gente. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque não tem nenhuma relação
entre isso e a palavra grega asselgia. Tipo, não tem nenhuma conexão, isso aqui é uma coisa tipo minhoca, não tem pé nem cabeça. É como dizer assim, o Pedro vai ser desassociado. Vai ser desassociado por quê? Por idolatria. E o que ele fez? Ele deu um peido. Mas, gente, que coisa absurda, não tem nenhuma relação entre a aplicação da palavra e o conceito da palavra. Prossigamos com a leitura então. Quando uma pessoa, mesmo depois de receber vários conselhos, continua se associando sem necessidade e de propósito com desassociados ou dissociados que não são seus parentes, uma comissão judicativa deve ser formada. Para quem não sabe, isso significa que a pessoa provavelmente, quase que certamente, será desassociada. E existem dois problemas sérios aqui. O primeiro é que contato desnecessário com desassociados ou dissociados não tem nenhuma relação com a palavra grega asselgia, de onde conduta insolente é traduzida. Isso é uma invenção total do corpo governante. E o segundo erro é que a Bíblia não diz que ter contato desnecessário com desassociados resulta em desassociação. Ao contrário, a Bíblia diz justamente o contrário. Quer ver? Nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, abre aspas, esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem. Fecha aspas. Disse o apóstolo Paulo em relação ao homem que havia sido desassociado. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo não mandou desassociar quem não respeitou a desassociação. A maioria das pessoas censurou aquele homem. Mas a palavra maioria indica que houve uma minoria que não fez isso, que não respeitou a ordem do apóstolo Paulo. Ainda assim, o apóstolo Paulo não diz uma palavra sobre essas pessoas serem culpadas de asselgia e muito menos sobre essas pessoas terem de ser desassociadas e expulsas também. Portanto, esta ordem aqui do corpo governante é uma clara negação das Escrituras. Eles citam como referência a segunda carta de João, versículos 10 e 11. Só que a segunda carta de João, versículos 10 e 11, não trata de desassociados. Ela trata de anticristos, o que é diferente. E eu vou tratar deste assunto no próximo vídeo. Mas por agora basta que a gente entenda que a segunda carta de João, que é usada como referência aqui, não trata de desassociados. Ela trata de anticristos, que é outro conceito. Seguindo a leitura, se os anciãos ficarem sabendo que alguém da congregação está tendo associação desnecessária com parentes desassociados ou dissociados que não moram em sua casa, eles devem usar a Bíblia para dar conselhos e raciocinar com a pessoa. Os anciãos podem recapitular com ela as informações do livro Continue a Amar a Deus, página 241. Se ficar claro que a pessoa está violando o princípio por trás da desassociação e ela não reagir aos conselhos, ela não se qualifica para privilégios que devem ser dados apenas para quem é exemplar. Os anciãos não devem formar uma comissão judicativa, a não ser que a pessoa persista em compartilhar ou conversar sobre assuntos espirituais com seu parente ou insista em criticar abertamente a decisão de desassociá-lo. Bom, façamos então uma pausa para análise. Todos os conselhos aqui dados são humanos. Eles procedem das mentes dos membros do corpo governante. Nada do que é dito aqui está embasado na Bíblia. A Bíblia não apresenta esses detalhes. O que o corpo governante está fazendo aqui é um Talmud. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que o Talmud. É um livro de regras que tem o propósito de adicionar detalhes que a Bíblia não apresenta. De adicionar como regra aquilo que a Bíblia não apresenta como regra. Isso é Talmud. Você entendeu isso ou precisa que eu desenhe isso? Isso aqui é a mesma coisa, não parecido, exatamente a mesma coisa que fizeram os líderes religiosos dos dias de Jesus, quando eles adicionaram tradições às Escrituras. Qual o resultado disso, meu irmão? O resultado é que famílias vão ser separadas. E não por razões como o meu pai trocou a minha mãe por uma mulher mais nova e foi embora de casa. Não, por razões extremamente banais, conforme eu abordei no vídeo anterior. Razões pelas quais a Bíblia não diz que uma pessoa tem que ser desassociada, mas mesmo que uma pessoa seja desassociada sem base bíblica, e os anciãos vão fazer isso porque eles são ordenados pelo corpo governante a fazer isso, se você não aceitar isso, se você não aceitar e não cooperar, não compactuar com uma desassociação injusta, você também vai ser desassociado. Você sabe a que isso se assemelha? À Igreja Católica na época da Inquisição. Prosseguindo então a leitura. No ponto 2, outra forma de conduta insolente segundo o corpo governante é namorar sem estar biblicamente livre para se casar novamente.
Quando uma pessoa insiste em namorar ou em ter um relacionamento romântico sem estar legalmente e biblicamente livre para se casar novamente, os anciãos devem aconselhá-la. Isso também se aplica a uma pessoa que está livre, mas se envolve com alguém que não está. Uma comissão judicativa deve ser formada se a pessoa não mudar de atitude, mesmo depois de vários conselhos e, geralmente, depois de um discurso de alerta. Fecha aspas. Nesse ponto 2 existem 2 erros. De fato, se uma pessoa não está biblicamente livre para se casar novamente e inicia um namoro com alguém, um namoro aqui eu digo sem envolvimento sexual, a pessoa está aqui se colocando em uma situação bastante complicada, porque as chances dessa pessoa se envolver com fornicação são altas. Então, sem dúvidas, os cristãos devem evitar iniciar um namoro se eles estão nessas condições. Entretanto, isso não é uma referência bíblica de asélgia. A palavra grega asélgia não se refere a namorar sem estar biblicamente livre para se casar novamente. Isso aqui é invenção do corpo governante. E o outro erro aqui nesse argumento é que, por mais que seja errado namorar sem estar biblicamente livre para se casar novamente, se um cristão cometer esse pecado, cometer esse erro, ele ainda não é passível de desassociação porque ele não cometeu fornicação. Paulo mandou expulsar o fornicador. Se o cristão não é fornicador, ele não pode ser desassociado. Eu me refiro aqui neste exemplo específico. Na verdade, esta regra aqui do corpo governante, assim como todas as outras, é uma pedra de tropeço para irmãos. Por quê? Porque se um irmão está namorando sem estar biblicamente livre para se casar novamente, ele está cometendo um erro. Mas ao invés de os anciãos esperarem ele ser culpado de fornicação para tomar uma ação, se os anciãos tomarem ação contra ele antes e desassociarem ele antes sem ele cometer fornicação, o que é que vai acontecer? Amigo, ele vai sair da comissão judicativa e vai direto para o motel. Nesta hipótese, os anciãos praticamente empurraram o irmão para a fornicação. Não é correto disciplinar uma pessoa congregacionalmente ou judicialmente, seja como for, por um crime, um pecado que a pessoa vai cometer. Uma pessoa só pode ser disciplinada por algo que ela fez, não por algo que ela ainda vai fazer. Então nada nessas instruções aqui do corpo governante tem base bíblica. Tudo isso aqui é invenção de homens. Desassociação pelos mandamentos de homens. Isso é seríssimo, irmãos. Isso causa divisões nas congregações. Isso coloca pai contra filho, marido contra esposa, irmão contra irmã. Então, estas instruções aqui do corpo governante são erradas. Não apenas erradas, elas são heresias. Elas resultam em divisões, em problemas nas famílias, nas congregações, nas comunidades. E por causa disso, os membros do corpo governante devem ser desassociados. Aqui nós temos a prova clara de que eles são culpados de promoção de seita. E aí sempre tem aquela pessoa que vem para mim e diz assim: ah, mas você está sendo desrespeitoso. Você não respeita quem está na liderança. Você não respeita a organização. Peraí, irmão. O que está acontecendo? O poste está mijando no cachorro? Você tem certeza de que sou eu que não estou respeitando as pessoas? Eu? Calma lá, meu irmão. O corpo governante tem criado regras antibíblicas e extrabíblicas que vão muito além das coisas escritas, e estas regras estão destruindo famílias, desassociando pessoas por razões banais, causando divisões nas congregações, e eu que não respeito a organização. Você tem certeza de que sou eu que não estou respeitando as pessoas? Eu? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, isso aí é o poste mijando no cachorro. Então pense nisso, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem em paz, eu fico por aqui.